As PPPs rodoviárias deviam ter custado 799. Pois em 799 o desvio em acordos de equilíbrio financeiro é de 877. O desvio é maior do que o custo. Ou seja, em 2011, o Estado português pagou em acordos de equilíbrio financeiro, só pelas PPPs rodoviárias, 877 milhões de euros. Quase 1.000 milhões de euros. Portanto, os que estão aqui na sala e são funcionários públicos ficam agora a saber a descida de salário que tiveram em 2011, onde é que foi? Foi para ali. O valor é equivalente. Aquilo que tiraram os funcionários públicos em 2011, aproximadamente, tem este montante. Foi direto para os senhores das PPPs rodoviárias. Agora, perguntar-me-ão, como é que isto é possível? Como é que é possível isto acontecer? Bom, isto só é possível acontecer porque, de facto, na vida pública tem havido um conjunto de atores que se têm entretido a transferir regras do Orçamento de Estado para um conjunto de grupos económicos. Isto só é possível. Enfim, eu podia dar aqui números exemplos, estaríamos aqui horas com isto. Casos de promiscuidade são inúmeros, mas, enfim, só para pensarem, vamos só falar das PPPs e ficamos por aqui, porque senão estávamos aqui a noite toda. As PPPs rodoviárias, eu falei do Engenheiro Ferreira do Amaral, mas o Engenheiro Ferreira do Amaral não está sozinho nessa função. Quem foram os ministros das obras públicas deste regime? Enfim, para falar a partir de Ferreira do Amaral para a frente, para trás vamos deixá-los descansados hoje. A seguir a Cavaco Silva, o primeiro-ministro foi Guterres, como se lembra. O ministro das obras públicas era Jorge Coelho. Jorge Coelho, quando saiu do governo, aliás, onde é que ele está hoje? Não é? Está na Mota-Engil, que é exatamente a maior empresa detentora de parcerias público-privadas em Portugal. Bom, mas continuemos. A seguir a Guterres veio Durão Barroso. Quem era o ministro das obras públicas? Valente Oliveira. Lembram-se dele, naturalmente, o professor Valente Oliveira. O que é que faz hoje o professor Valente Oliveira? É administrador da Mota-Engil. Etc, etc. É evidente que estes senhores, no fundo, o que andaram a fazer foi, no governo, a semear no terreno privado, onde sabiam que mais tarde iam colher. Isto é mais ou menos ao nível daquele chefe de compras que faz maus negócios, porque depois sabe que vai ser chefe de vendas da empresa com que está a negociar. É o que estes senhores andaram a fazer. Está a este nível. O nível é este. Bom, isto só é possível também, não é só no governo, isto é porque no Parlamento, aquela legislação, a tal que tem a fórmula virada ao contrário, foi aprovada na legislatura anterior, não nesta, na Comissão, enfim, foi aprovada no Parlamento, mas passou antes pelo crivo da Comissão Parlamentar de Obras Públicas. Na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, na legislatura anterior, havia 7 senhores que, além de serem deputados, eram administradores de empresas de obras públicas. Isto não acontece em mais lado nenhum do mundo civilizado. Na Comissão Parlamentar, à volta de uma mesa, enfim, não sendo aquelas pessoas que costumam ver na televisão, 7 eram administradores de empresas de obras públicas. É impensável isto. Bom, e na mesma época havia uma comissão parlamentar eventual para tratar dos assuntos da corrupção, que não se meteu nem 1 milímetro na questão das PPPs. Quem é que presidia essa comissão? O mesmo Dr. Vera Jardim, que falei há bocadinho. E, portanto, com estes níveis, bom, a promiscuidade do Parlamento, eu apresento aqui o Parlamento como um exemplo do poder, não é o Parlamento propriamente dito. É evidente que o Parlamento é o sítio onde isto é mais grave. Neste momento, o Parlamento, e sempre tem 230 deputados, dos quais 50 e tal hoje, neste dia que estamos aqui a falar, são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm grandes negócios com o Estado. Só para terem uma ideia, e este é mesmo o último exemplo de promiscuidade que aqui dou. A comissão parlamentar mais importante neste momento é uma comissão que se chama Comissão Parlamentar Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Tem um nome gigantesco. Bom, é a Comissão da Troika, resumindo. O que é que faz esta Comissão Parlamentar? Acompanhar os dossiês que têm a ver com o memorando de entendimento e com o apoio internacional. As questões das privatizações, as questões do apoio financeiro à banca, as questões das mais diversas, todas que têm a ver com o memorando de entendimento, redução da administração, etc. Pois nesta comissão, os senhores encontram como vice-presidente o Dr. Miguel Frasquinha, que é deputado, enfim, uma pessoa que tem até um currículo interessante, mas acumula a sua função de deputado
com ser membro do Grupo Espírito Santo. O que quer dizer que, na altura em que se discute naquela comissão o apoio financeiro à recapitalização da banca, ele está numa situação ambígua, como é óbvio, não é? Porque é por um lado deputado que representa o povo e por outro lado assalariado que representa o Grupo Espírito Santo. Mas não só não bastasse isto, quando se discutem as privatizações, o doutor Frasquinho pertence, dentro do Grupo Espírito Santo, à SI, que é a Sociedade de Investimentos do Grupo Espírito Santo, que ajudou os chineses a comprar EDP. Portanto, ele de manhã ajuda os chineses a comprar EDP e para a tarde vai para o Parlamento fiscalizar a compra da EDP pelos chineses. Então é isto que nós temos no Parlamento português. Mas ele, obviamente, também por ilibado, não é só ele. O doutor Pedro Pinto, que aliás é vice-presidente do PSD e hoje é candidato a uma Câmara importante, é consultor de duas empresas que dependem absolutamente da EDP. Na altura da privatização da EDP, juntavam-se a estes o advogado, o Adolfo Mesquita Nunes, que pertence à Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Valontel, Soares da Silva e Associados, que conhecem, que é aqui junto ao RITS, que era exatamente a Sociedade de Advogados que trabalhava para o Governo nas questões elétricas, trabalhava para a EDP e agora trabalha para os chineses. Bom, uma coisa é certa, estes deputados estão bem dentro dos assuntos, isso não há dúvida nenhuma, porque conhecem as várias facetas do assunto. Agora, independentes, eles não são de certeza absoluta. Bom, como digo, podia dar aqui muito mais exemplos, podia falar dos submarinos, podia falar do BPP, etc, etc. Ficaremos por aqui, mas a dívida pública nacional, é feita com casos destes. É evidente que estas práticas reiteradas, ao longo de muito tempo, levam a uma dívida pública de 130%. Portanto, hoje, o maior responsável pela dívida pública é a corrupção. E o segundo maior responsável é a própria dívida. Porque, como imaginam, dívida gera sempre dívida. Isso sabemos até com a nossa própria experiência. Quem tiver uma dívida que não a paga, os juros depois são galopantes. Portanto, por esta ordem de grandeza económica e de importância, o primeiro responsável pela dívida é a corrupção, o segundo responsável pela dívida é a própria dívida. E por isso, dizer que foram os portugueses que andaram a gastar acima das suas possibilidades que nos trouxeram para a crise, por favor. Portanto, se alguém ainda achava, já ouviram dizer isto milhares de vezes, que foi o facto dos portugueses andarem a gastar acima das suas possibilidades que nos trouxe à crise, está aqui a origem da dívida pública. Portanto, se alguém acha que provocou a crise por ter comprado um telemóvel a mais, pode dormir descansado e deixar de ter remorso. Podem ficar tranquilos que não são responsáveis pela crise.